Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai ver uma pequena revisão de funções pares e funções ímpares. Então a gente vai começar com a definição, tá? Uma função f de x ela é dita uma função par se ela satisfaz essa propriedade aqui, f de menos x igual a f de x para todo x no domínio da função f de x, né? Então, antes de mais nada, né, tanto para a função par quanto para a função ímpar, não faz sentido falar, né, se uma função é uma função par ou função ímpar, se o domínio dessa função ele não é simétrico, né? Porque para verificar que uma função é par, então, né, para todo x eu tenho que ter definido f de menos x, né? Então, essa é a primeira observação, tá? Então, uma função vai ser par se f de menos x é igual a f de x. Então, exemplo de funções desse tipo, né, eu tenho x ao quadrado, né, x na 4, e, em geral, qualquer potência par de x, né, então aqui para n um número inteiro. Eu tenho também a função cosseno de x, né, cosseno de x é uma função par porque cosseno de menos x, isso é igual a cosseno de x, né? Cosseno tem essa propriedade aqui, tá? Então, esses são todos os exemplos de funções pares. Se eu trocar o x por menos x aqui, não vai alterar o valor da função, tá? E uma propriedade geométrica de funções pares é a seguinte, né? Então, aqui olhando para a definição de função par, né? Se eu tenho aqui o meu x e aqui o meu menos x e a função é par, então se f de x, né, valia esse valor aqui, então f de menos x também valia esse valor aqui. E aí, então, isso quer dizer que o gráfico da função f ele vai ser simétrico em relação ao eixo y, né? Então, por exemplo, aqui o gráfico da função x ao quadrado, né, ele é mais ou menos isso daqui, né? Então, simétrico em relação ao eixo y. O gráfico da função cosseno também, né? Cosseno de 0 é 1, então ele mais ou menos isso daqui. Então, de novo, simétrico em relação aqui ao eixo y e assim por diante, né? Qualquer função par vai ter essa simetria em relação ao eixo y. Agora aqui, a função ímpar, então uma função f de x, ela é dita uma função ímpar se ela satisfaz essa propriedade aqui, né? F de menos x é igual a menos f de x. Então, exemplos aqui, a gente tem a função y igual a x, né? A função x ao cubo, a função x na 5. Então, em geral, né, qualquer potência ímpar de x vai ser uma função ímpar, né? Até a notação faz sentido, né? A nomenclatura faz sentido. Outros exemplos de funções ímpares, eu tenho então a função seno de x, né? Em que tem aquela propriedade de seno de menos x igual a menos seno de x, então é uma função ímpar, tá? E geometricamente, aqui a gente vai ter algo similar, né? Então, se eu tenho aqui de novo, o meu x e aqui eu tenho menos x, então se eu tenho uma função ímpar e aqui eu tenho o meu valor de f de x, tá? F de menos x vai ser menos esse valor. Então eu vou ter isso daqui. E aí nesse caso eu vou ter uma simetria em relação à origem. Então, aqui eu tinha uma simetria em relação ao eixo y, né? Então, função par, simétrica em relação ao eixo y, função ímpar, simetria em relação à origem do meu sistema. Então, se eu pegar, por exemplo, a reta y igual a x, ela é isso daqui, né? Então, simétrico em relação à origem do meu sistema. Se eu pegar a função y igual a seno de x, seno de 0 a 0, né? Então vai ser isso daqui, né? Essa ondinha aqui, então, simetria em relação à origem do meu sistema. Tá?
Então, vamos ver algumas propriedades das funções pares e ímpares. Então, se eu tenho duas funções pares, né, f de x e g de x são funções pares, então o produto e o quociente e a soma e subtração dessas funções também vai ser uma função par. Tá? Então, como é que eu posso demonstrar isso? Né? Bom, se eu chamar de h de x, né, por exemplo, f de x menos g de x, então, para mostrar que isso daqui, né, que esse h de x é uma função par, eu tenho que mostrar que h de menos x é igual a h de x. Né? Bom, mas o que é h de menos x? Isso vai ser f de menos x menos g de menos x. Agora, f de x e g de x são funções pares, então f de x f de menos x é a mesma coisa que f de x, e g de menos x é a mesma coisa que g de x, e isso daqui é a minha função h. Né? Então, h de menos x é igual a h de x, então isso quer dizer que h é uma função par, ou seja, essa coisinha aqui é uma função par. Aí eu posso fazer a mesma coisa para o produto e o quociente e a soma também dessas funções. Tá? Então, por exemplo, né, x ao quadrado mais cosseno de x é uma função par. X ao quadrado mais 2, x na 4, isso daqui vai ser uma função par. Tá? Funções constantes, né, são funções pares. Se eu pegar, por exemplo, f de x igual a 2, né, função constante igual a 2, isso vai ser uma função par, porque ela é simétrica em relação ao eixo y aqui, né? Então aqui, né, eu tenho uma função par, aqui eu tenho outra função par, então o produto vai ser uma função par e a soma com outra função par vai ser uma função par também, tá? Então, vários exemplos de funções pares. Se eu tenho duas funções f e g, né, funções ímpares, então aqui a soma e a subtração vai ser uma função ímpar. Então, a demonstração é a mesma coisa, né? Então, se eu disser que h de x é a soma dessas duas coisas, tá? Então, para mostrar que isso é uma função ímpar, eu tenho que mostrar que h de menos x é igual a menos h de x. Né? Então, h de menos x, isso é f de menos x, mais g de menos x. Agora, f e g são funções ímpares aqui, então f de menos x é menos f de x. E g de menos x é menos g de x. Né? Então, isso daqui é menos f de x mais g de x, e isso daqui é o meu h. Né? Então, isso daqui é menos h de x. Ou seja, h de menos x é menos h de x. Então, essa função aqui é uma função ímpar. Tá? O produto, nesse caso aqui, não vai ser. Tá? A gente vai ver essa outra propriedade aqui. Então, exemplos aqui, né? Bom, a gente tem x mais seno de x, né? X ao cubo mais x na 5 e assim por diante. Tá? Então agora, se f de x e g de x são de novo funções ímpares, então o produto delas vai ser uma função par. Tá? Então, por que isso? Bom, de novo, se eu chamar de h de x, né? Esse produto, f de x e g de x, então isso vai ser par, de novo, se h de menos x é igual a h de x. Então, h de menos x, isso é f de menos x vezes g de menos x. Como f e g são funções ímpares, então isso daqui vai ser menos f de x, né? Vezes menos g de x. E aí, esse menos com esse menos vai ficar mais. Vai ficar f vezes g, que é o meu h de x. Né? Então, h de menos x é igual a h de x, portanto, essa daqui é uma função par. Tá? E agora, se eu tenho, né, o produto de uma função par com uma função ímpar, isso daqui vai ser uma função ímpar. Tá? Então, mesma demonstração. Né? Então, se eu chamar h de x, f vezes g, então isso daqui vai ser uma função ímpar se h de menos x for igual a menos h de x.
né? Então, h de menos x, isso é f de menos x vezes g de menos x. Agora, f é uma função par, então f de menos x é igual a f de x. E g é uma função ímpar, então g de menos x é menos g de x. Então, isso daqui é menos f de x vezes g de x, que é menos h de x. Então, h de menos x é menos h de x. E aí, portanto, essa função é uma função ímpar, né? Então, aqui, se eu pegar, por exemplo, x vezes cosseno de x, isso aqui vai ser uma função ímpar, porque essa daqui é uma função ímpar e essa daqui é uma função par, tá? A mesma coisa, né? Se eu pegar x ao quadrado vezes seno de x, isso daqui vai ser uma função ímpar, né? Porque isso daqui é par e isso daqui é ímpar, tá? E para finalizar, uma propriedade que a gente vai utilizar, pode simplificar a nossa vida, são essas duas propriedades aqui, né? Se eu tenho uma função par e eu estou integrando no intervalo simétrico aqui em relação ao eixo y, né, de menos a até a, então essa integral vai ser a mesma coisa que 2 vezes a integral de 0 até a de f de x dx, tá? E por que essa propriedade aqui? Bom, né? Se a minha função f de x é uma função par, então ela vai ser simétrica em relação ao eixo y, né? E aí, se eu estou integrando aqui de menos a até a, bom, o valor dessa área aqui, né, vai ser igual ao valor dessa área aqui, né? Então, essa área total aqui, né, isso é a mesma coisa que menos, a integral de menos a até a de f de x dx. Então, por causa dessa simetria, isso vai ser a mesma coisa que 2 vezes a integral de 0, né, de 0 até a de f de x dx, tá? E aqui, se a minha função f de x é uma função ímpar, então a integral dela no intervalo simétrico em relação ao eixo y, isso vai ser igual a 0, tá? Então, se eu tenho uma função ímpar, né, quer dizer que ela é simétrica em relação à origem. Então, eu vou ter, por exemplo, alguma coisa assim, né? Aqui eu tenho a, aqui eu tenho menos a, tá? Então, por causa dessa simetria, essa área aqui é a mesma coisa que essa área aqui. E aí, então, quando, né, a área, na verdade, é a área líquida, né? Essa integral aqui é a área líquida. E aí, nesse caso, né, por causa dessa simetria, essa área líquida é igual a 0, tá? Então, essas duas propriedades aqui, se a função é par, né, essa integral é a mesma coisa que essa integral aqui, e se a função é ímpar, então essa integral aqui no intervalo simétrico vai ser igual a 0. Então, essas duas propriedades aqui simplificam a nossa vida. E claro, né, a gente falou de função par e função ímpar, mas existem funções que não são nem uma função par e nem uma função ímpar, né? Então, só lembrar disso.